Muito bem, né? Vamos então iniciar a atividade da noite, agradecendo a Jesus por esta oportunidade que Ele nos coloca, nos trazendo um pouco mais de conhecimento através do nosso estudo, que Ele possa nos amparar e trazer todas as boas energias e luz para o nosso fortalecimento. Vamos então, por alguns minutinhos, orar e meditar com Jesus. Muito bom, né? Nossa gratidão também a toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que nos assiste no momento, que está de prontidão para nos ajudar a superar todas as nossas dificuldades. Que eles tragam o conforto a tudo que nós anseiamos para o nosso bem, para o nosso aprimoramento, para a nossa felicidade física e espiritual. Muito bem. Nossa lição hoje é a número 9, do Fonte Viva. Foi escrito por Emmanuel, né, na psicografia de Chico Xavier. Essa lição número 9, ela tem o título de Estejamos Contentes, né? E ela vai nos falar um pouco sobre a forma que nós devemos conduzir a nossa vida, para que a gente possa trilhar caminhos do bem, caminhos que nos fortaleçam espiritualmente. Então ela começa nos dizendo assim: tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 8. Paulo nos traz aí que nós precisamos aprender, e é o que nós fazemos no decorrer de toda a nossa vida, né? As educações que nós recebemos dos nossos pais, no trabalho dos nossos chefes, nas escolas, conhecimento de tudo que nós podemos absorver, né? E, principalmente, aprendemos com a vida, com o nosso dia a dia. É aonde nós tiramos a grande essência da nossa formação, do nosso caráter, da nossa forma de adorar a vida, né? Porque aquele que gosta da vida, aquele que ama a vida, ele é feliz, né? E aí, você tendo esses valores no seu íntimo, né? Você se torna uma vida digna de ser vivida, uma vida maravilhosa, né? Então, nosso texto começa nos dizendo assim, escrito por Emmanuel, né? O monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão, para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete a fim de ofereceres
algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda, para seres útil ao necessitado? Então vejam, essa primeira parte que ele está nos colocando, né, ele fala inclusive com esse sentimento da gula, esse sentimento que é a voracidade exagerada por querer cada vez mais, né? É um pecado que a gente acaba perdendo o controle do nosso, né? E isso em relação ao nosso corpo, né? E isso é uma situação oposta à moderação. Nós estamos deixando de ser moderados, né? Então, é a falta de moderação. Então, isso é o consumo em excesso, sem necessidade, né? E isso nos traz males físicos e espirituais. Nós acabamos sofrendo muito com esse pecado da gula, né? E este pecado pode nos levar a outros, não é verdade? Então, ela pode se apresentar como uma manifestação em busca de felicidade por coisas materiais. Vejam bem, a gula é a busca por felicidade material, não é? Então, está aí um ponto onde que temos que ter atenção, né? De não correr o risco de praticar esse pecado, que é o pecado da gula, né? Então, é uma coisa que nós temos que aprender a nos contentar com pouco, né? E iniciando não invejando os ricos, porque a inveja, o sentimento de cobiça, acaba sendo plantado em cada um de nós, através, eu também vou comprar um carro novo, eu vou comprar uma casa mais bonita, aquela roupa que ela está, eu vou comprar uma igual, né? E assim está alimentando o sentimento da cobiça, da inveja, né? Coisa que não tem necessidade de ser. Então, nós temos que ter a consciência de que a riqueza, o poder e os sentimentos, né, não é necessário, ele não é sinônimo de felicidade. A riqueza não é sinônimo de felicidade, né? Esse é o primeiro ponto que nós temos que deixar claro, não é verdade? Então, temos a situação assim que são raras as pessoas que se contentam com o que têm, né? Difícil você encontrar pessoas que estão satisfeitas com o que têm, estão sempre querendo algo mais, né? E o ponto mais grave em tudo isso é, nós só procuramos Deus e Jesus para aquilo que nós não temos. Nós vamos em busca de Deus e Jesus para pedir a Ele que nos dê algo que nós não temos. Nós dificilmente vamos até Ele para agradecer, né? Agradecer aquilo que nós temos. E aqui, nessa primeira parte do nosso estudo de hoje, está bem claro, né? O trigo, né, o monopolizador de trigo, ele não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão para saciar a exigência da sua fome, né? Então, ele não tem necessidade de ter um saco de farinha lá na casa dele para o pão. Ele precisa de umas fatias só, né? Tem que se contentar com pouco, é o que Emmanuel nos coloca nesse primeira parte aqui da nossa lição, muito claro, né? O proprietário da fábrica de tecido,
mesma situação. Ele não precisa de tudo que ele produz para que ele se mantenha, ele se vista. Ele precisa de alguns metros do pano, somente isso, né? Então, vejam que esses exemplos que ele nos coloca aqui estão bem claros. Outro ponto que ele deixa muito bem explicado. Por que esperas o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Eu não preciso ter uma mesa farta para dividir o pão. O pão é para ser dividido. O alimento é para ser dividido. Saciar a minha fome e saciar do meu próximo, né? Então não precisa de banquete para isso tudo. Nós podemos ajudar da forma com as posses que nós temos, né? E o outro que reclama por um tesouro, né? Não há necessidade de riqueza para ajudar o útil ao agradável e trazer o conforto aos mais necessitados. O conforto aos necessitados pode ser trazido de várias formas, né? Através, a gente fala muito sobre isso, através do amor, da caridade, da atenção, do carinho, né? Então, é isso que nós precisamos ter consciência, né? A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. Está aí, claramente. Aonde está a caridade? Está no coração. Está no coração daquele que faz, né? A caridade não é uma situação material. A caridade é a atenção que você leva, a palavra de conforto. Falamos sobre isso na outra reunião, né? Então, vejam bem, caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração, é o amor. É sempre respeitável o desejo de algo, possuir no mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Então está aí, claramente, a situação o cofre recheado. Eu vou poder ajudar a hora que eu tiver disponibilidade, a hora que eu tiver dinheiro. Nós podemos ajudar de várias formas. Existem inúmeras formas que a gente pode ajudar, não é verdade? Então, descerra antes de tudo as portas de tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos. Descerra antes de tudo as portas de tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos. A maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem e alimentem e aqueçam. Está aí. O que a gente pode fazer em benefício do próximo e ser uma pessoa contente, né? Iluminar, balsamizar e alimentar e aquecer. São 4 situações que não dependem de posse, de riqueza, depende do quê? Da consciência de fazer o bem, não é? De levar o amor. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Às vezes a gente reclama da chuva, né? Mas está aí. Ela sustenta bilhões de vidas. Dividamos um pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, que se converterá com o tempo em prosperidade comum.
É aquilo que a gente sempre diz, né? Quando a gente está doando amor, nós estamos fazendo que o meio aonde vivemos, o meio aonde nós estamos, seja próspero, evolua e cresça, né? Algumas sementes, atendidas com carinho, no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Esta frase é muito interessante, né? Algumas sementes, atendidas com carinho, no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. É o que? Nós plantando sementes de amor, sementes de carinho, né? Agindo no bem, né? Levando conforto ao próximo, através de palavras de carinho, através de um abraço. Isso tudo, nós vamos dominar glebas imensas. O que seria isto? Isto é a formação de uma grande família, onde todos desfrutarão de amor, não é? Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partirem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver em servir e em paz e contentamento, né? Então vejam o que nos diz aí esta última frase, né? Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partirem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento, né? Então, viver e servir, duas palavrinhas-chave, né? Para que a gente possa ter a felicidade, né? Então, existem alguns caminhos que a gente deve procurar estar atentos, né? Dentro de um apanhadozinho que eu fiz, eu li umas coisas e anotei alguns detalhes. Quantos de nós caímos pelas nossas faltas, vítimas da imprudência, do orgulho, da ambição e da falta de ordem e perseverança, má conduta, intemperança e excessos de todo gênero. Examine a consciência, se autoconheça, né? É isso que nós temos a necessidade de estar fazendo, examinando a nossa consciência. Será que nós estamos agindo corretamente? Estamos fazendo os caminhos que a gente precisa de percorrer, né? Amor próprio, né? Amor próprio é a pessoa se valorizando, respeitando os seus limites, né? Uma boa companhia a si mesma. Isso é o amor próprio. A partir daí, você está em condições de estar ajudando quem quer que seja, moderadamente, né? E aí, outra colocação, criatividade, ser criativo, né? Criativo é uma qualidade que, quanto mais exercitada, mais nós crescemos. Quando nós passamos a ser criativos, nós estamos evoluindo, nós estamos melhorando, né? Então vejam que não é tão difícil, não é verdade? Coragem, a coragem de enfrentar as situações adversas que nós temos no nosso dia a dia. Afinal, situações adversas são para o nosso aprendizado. É para que a gente melhore, para que a gente não faça novamente o mesmo erro, né? Honestidade.
Ser honesto é ser verdadeiro. Então, é a justiça, é o momento de a gente poder praticar a verdade, generosidade, o sentimento maravilhoso, né? Relacionado à capacidade da gente partilhar. É aquilo que nós estamos falando lá na nossa lição. Ser generoso, ser caridoso, é a nossa capacidade de saber partilhar o que temos, mesmo que seja pouco. Partilhar o que nós temos é ser generoso, né? Empatia, capacidade de conseguir colocar no lugar de outra pessoa, é a vontade de você poder entender o próximo, né? Entender os limites que cada um tem, porque nós sabemos que nós não somos iguais. Cada um tem um conhecimento, cada um tem um degrau, né? Então, é saber entender isto, né? Gentil, gentilezas, né? Traz uma certa leveza para a nossa vida. Ela traz para nós educação, ser educado, porque o gentil é educado. Tratar as pessoas com amabilidade, com paciência, sem estressar, não é verdade? E um ponto muito importante, perseverar. A perseverança diante das adversidades da nossa vida é não desistir. Nós não desistimos nunca, né? Seja qual for a nossa dificuldade, seja qual for o problema que nós estamos enfrentando, não temos que desistir, temos que perseverar. E a nossa perseverança vem junto com a nossa fé, a confiança no nosso querido Mestre Jesus, né? Então, é isso que tem de orientações, né? E aí, um ponto importante para o prazer da vida, senso de humor, né? Deixa a nossa vida mais leve. Ela nos traz o poder de nós rirmos de nós mesmos. E aí o que nós vamos acontecer? Nós vamos aproveitar melhor a vida. Nós vamos construir uma fortaleza dentro de nós. Seremos felizes, fortes, né? Então vejam que estes pontos, né, fortes de cada pessoa colaboram em muito para a sua evolução. E aos poucos surgirá a nossa resignação para tudo, pelo contentamento, anulando angústias de sabores, convertendo em esperança por melhores dias. Quem não almeja melhores dias? Quem não busca esta situação para que a gente possa estar melhor e serão pelo conhecimento da realidade. Isso tudo será pelo conhecimento da realidade espiritual. A partir do momento que nós entendamos o sentido da nossa vida, o sentido que nós temos aqui, neste momento, né, na matéria, nós sabemos que essa vida é passageira, nós estamos aprendendo. Então, quando a gente tiver o conhecimento dessa realidade, nós estaremos no caminho da felicidade. Muito bem, é isso, meu pessoal. Agora eu quero escutar vocês. Então, o microfone está à disposição para vocês. Boa noite. Eu entendi da lição de hoje que ela fala sobre ser grato, gratidão, né, pelo que a gente tem, pelo que as pessoas têm. As pessoas devem ser gratas pelo que já tem, já possui, e isso não impede de fazer a caridade, de ajudar. Paulo fala, né, que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? É ali que começa o mal.
Então, muitas pessoas se apegam a eu só vou ajudar o próximo se eu tiver dinheiro. E a lição de hoje ela deixa bem claro que a gente não precisa ter o dinheiro, o bem material para ajudar o próximo, né. Nós podemos ajudar o próximo com uma palavra amiga, em um trabalho, né, você vai lá, se voluntaria para ajudar outras pessoas. Então, o fazer o bem não está só na questão financeira do dinheiro, e deixa bem clara a lição que temos que ser grato com o que temos, né. O que seja pouco, o que seja muito, então sejamos gratos. Eu entendi que a lição de hoje falava muito sobre isso, sobre gratidão, caridade, né, independente do que temos. Então, aprendi que é isso. Perfeito, Ana. Maravilha, muito bom. E o sentimento da gratidão está presente aí, vivo, né, na nossa lição. Quem mais quer falar? Anquimar Pereira. Eu entendi também assim, né, que apesar de tudo que a Ana falou, né, das maneiras que a gente tem que ser grata, tem que auxiliar, independente da questão financeira, mas também nós temos que fazer as coisas com boa vontade que venha do coração, e não simplesmente por aparência eu vou ajudar, porque alguém está vendo, eu vou depois falar que eu ajudo aqui, eu ajudo ali, eu dei uma contribuição aqui, ou coisas semelhantes, né? E não que não seja válido, mas eu acho que não é esse o ensinamento que vem até nós, que nós temos sim que auxiliar, que ser caridosos, mas que venha do coração da gente, que venha assim com a sinceridade, mas não querendo nada em troca e nem ostentação. Eu também entendi isso também. Dá para a gente continuar com o nosso bate-papo. Sim. Eu ouvi de Valdo Franco a seguinte expressão que me chamou muita atenção. Ele falou: você leva uma vida inteira no caminho da caridade, no caminho de fazer o bem para o próximo, mas no finalzinho da sua vida, no último minuto, você pode estragar tudo, perder tudo. Né? Simplesmente com o fato, por exemplo, de você querer mostrar para os outros o que você faz de caridade por aí, vamos dizer assim, né? Usa disso uma propaganda e se torna totalmente sem valor nenhum, aquilo que você tentou carregar por resto da vida. Isso não estaria na programação da reencarnação? Eu penso um pouco nisso porque a dificuldade da pessoa fazer a caridade é muito grande. Para as pessoas que estão acostumadas, não estou puxando a sardinha para o lado dos espíritas, que bate muito nessa tecla e acaba entendendo, as pessoas do nada passam a entender, porque você tem muita gente também que faz um monte de caridade e ele não é ligado a religião nenhuma. Então, eu entendo que parte disso estaria na reencarnação dele, na programação da reencarnação dele. E muitos aproveitaram isso ao longo da vida. E muitos perderam tudo com o andar do seu livre-arbítrio. Era isso que eu queria observar. Muito bem colocado. É a situação assim, sabe? Da forma que você colocou, a pessoa chegando no final da vida, e aí começa a querer mostrar o que está fazendo, está querendo uma moeda de troca, sabe? Então está visando uma vantagem. Daqui a pouco eu vou embora, deixa eu preparar a minha chegada lá. Não está preparando nada, porque perdeu, como diz o Divaldo, como você colocou, perdeu a oportunidade de fazer alguma coisa melhor, né? Está fazendo errado as coisas, não é verdade? Que você ajudar e levar o carinho ao próximo não precisa de propaganda. Quem precisa de ver está vendo, que é o nosso querido Mestre Jesus. Ele está vendo os nossos passos e o que nós estamos construindo. Não há necessidade de levantar uma bandeira para visar uma vantagem, não é verdade?
Muito bem lembrado, Sérgio. Muito bom. É isso aí. Quem mais? Dank, Oi, Vitória. posso fazer uma pequena participação em cima do que aconteceu o Tranquilo. seguinte, um engenheiro aqui da Terra, muito bem sucedido, né? Ele fez a passagem para o lado de lá, né? E foi para um lugar, né, que tinham assim várias mansões, só palacetes, né? Ele chegou lá, olhou aquilo ali e falou assim: onde é que está a minha casa, né? E começou a procurar só mansões, né? Uma maior que a outra, aquele luxo todo. E ele não conseguia achar qual. Falou, não, minha casa eu acho que é aquela. Nisso está passando um senhor, olhou para ele olhou para o senhor, né? E falou assim: escuta, senhor, pode me dar uma informação? Eu acabei de chegar aqui e eu não estou conseguindo achar minha casa, né? Aí ele foi identificado lá por esse senhor, por essa pessoa, né? Ele falou: ah, o senhor, eu tô lembrando do senhor aqui, vem cá. A casa do senhor é aqui, ó. Andou, chegou lá, tinha lá umas paredinhas ali já bem ruim, tudo tosca lá, né? Sem fartando o telhado, né? E falou: ó, a casa do senhor é essa aqui. E mostrou para ele, né? Ele, indignado, falou: não, não, senhor, o senhor deve estar enganado, porque eu lá na terra, eu era um engenheiro, eu só construí mansões, ajudei, até creche eu fiz, né? Não cobrei, não sei o quê, pá, né? E, e tal. Ele falou: ó, tudo bem, o senhor lá na terra, o senhor era tudo isso que o senhor falou, né? Acontece o seguinte: o material que o senhor trouxe para a gente aqui, ó, aqui quem manda o engenheiro aqui sou eu. O material que o senhor trouxe do caminhãozinho do senhor deu para construir aquilo ali, meu velho, entendeu? Então, o senhor pode se caminhar para lá, né? Seria mais ou menos aí o que o Sérgio falou, né? Não vai achar porque aqui o cara se acha que é o bom, né? Porque às vezes quando não é aqui, pode ser numa outra passagem dessa aí que ele não vai ser o bom em outro lugar não, né? Entendeu? Então seria mais ou menos isso aí, a gente tem que viver, né, no propósito de quando fizer as coisas, fizer sem interesse, né, de querer receber em troca, né? Porque senão o custo pode ser caro, né? Futuramente, né? Então seria isso aí, assim, uma comparação de um fato assim, que chamou atenção aqui. Seria isso daqui. Valeu, Obrigado. Vitória. Muito obrigado. Muito bom. A explicação que você deu para entender bem, né? Nós conheceremos, né, o, o irmão verdadeiro pelas suas obras, né? Que é a colocação que você fez. As obras que ele fez aqui embaixo não teve valor nenhum lá, né? Então é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente precisa ter uma caminhada e ir fazendo a autoavaliação constante, checando se que o que nós estamos agindo, da forma que nós estamos caminhando, é a correta. Se nós estamos prejudicando alguém, se nós estamos ajudando, se eu estou fazendo aquilo que eu quero que façam para mim, né? Esses são os exames que nós temos que ter em nossa consciência, para que a gente possa ter uma caminhada livre de qualquer intempérie, qualquer probleminha que nos venha a prejudicar futuramente, né? Porque nós seremos conhecidos pelas sementes que plantamos. Quem mais quer falar? Muito bem. Acho que estamos com o assunto bem esgotado, né? Ninguém tem mais nada a dizer. Vamos passar então às nossas vibrações da noite. Agradecer a Jesus pela oportunidade que nos trouxe, um pouco mais de aprendizado sobre esse tema tão maravilhoso que foi hoje, de como ser feliz, como ser contente, né?
e nos mostrou que não precisamos de muito para ser feliz e contente. Basta que a gente siga os caminhos do bem, né? Então, agradecemos a Jesus por todos esses ensinamentos desta noite, as orientações, os caminhos que nos foram colocados, né? As formas que nós devemos encarar a nossa vida para que possamos ser felizes. Vamos então aproveitar esta oportunidade, pedir a Jesus que para os nossos irmãos, com os nomes postados no nosso grupo de cura, grupo de estudos, sejam abençoados, iluminados neste momento, que todos possam receber as boas energias, a tua luz, Pai, para que sejam fortalecidos e curados. Que eles recebam este carinho, Senhor Jesus, neste momento, abençoando e iluminando, e os fortalecendo e concedendo a cura pela fé que tem, pela fé que todos têm em Ti, Pai, a confiança por momentos de alegria e felicidade. Que a paz de Jesus esteja em todos os nossos corações, nos fortalecendo, nos abençoando, nos trazendo uma semana de grandes realizações. E assim, Pai, te pedimos por todos que estão aí nessa vida afora, passando dificuldades, que sejam todos abençoados, iluminados neste momento e que possam, Pai, trilhar um caminho de reconstrução de suas vidas, que sejam todos fortalecidos, que a tua paz esteja presente em todos esses corações. E assim, Pai, te agradecemos por este momento e para que possamos, Jesus, agradecer este momento que tivemos, vamos dirigir a prece de Cáritas, que pediria a Maria do Carmo que fizesse para nós. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, agradecer ao Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, esses emissários da luz, nos pedindo por todos os enfermos, necessitados, e agradecer pelo ensinamento, pelas orientações de amor e caridade. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar toda a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição,
e queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada a Dr. Bezerra de Menezes e a toda a sua equipe. Que assim seja. Muito bem. Assim nós conseguimos encerrar a nossa atividade da noite.